Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Primeiramente, queria agradecer a participação de todos vocês. É uma alegria muito grande para nós poder partilhar um pouquinho sobre os ensinamentos da Igreja. Como acredito que todos estão mais ou menos sabendo do que se trata, mas nós iremos fazer uma formação com o intuito de nos consagrar a Jesus pelas mãos da Maria Santíssima, né, da sua mãe, a Virgem Maria. Antes da gente começar, queria fazer uma breve introdução, né? Quem vai estar junto conosco aí nesses 9 meses de formação vai ser eu, o Luiz e o Reiner. Eu vou abrir para eles dar um alô para vocês aí, para vocês conhecerem eles também. Luiz, Reiner, vocês querem falar boa noite, alguma coisa? Boa noite, pessoal. Meu nome é Reiner, também faço parte aí da Fraternidade Misericórdia Materna. É um prazer estar aí com vocês, né, para a gente poder compartilhar, né, um pouco sobre, né, esse projeto, né, que é da gestação espiritual, né, pela consagração à Nossa Senhora, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, na verdade, né, e poder realmente aprender com vocês, né, poder realmente trocarmos conhecimento aí para realmente buscar, né, por meio da intercessão de Nossa Senhora, aumentar cada dia mais a nossa fé. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz e nós recebemos o sim de vocês, né, com muita alegria. Eu também faço parte da Fraternidade Misericórdia Materna. Lá é uma caminhada de vários anos. Eu já estou no 2º ano, né, que a gente chama de Vocacional 2. E estamos felizes de participar junto, né, dessa consagração, que é uma via segura, sólida, de chegarmos mais fácil, né, vamos dizer assim, a Jesus Cristo. E é uma alegria e estaremos juntos aí nesses 9 meses. Bom, maravilha. Então, acho que todos me conhecem, talvez não todos, né, mas meu nome é Paulo Henrique, eu também sou vocacionado aí junto com os meninos da Fraternidade Misericórdia Materna, né? E nós estamos falando da fraternidade porque esse projeto, ele é um projeto da Fraternidade Misericórdia Materna. A Igreja Católica, ela possui diferentes movimentos e congregações no qual cada fraternidade ou cada congregação da igreja, ela utiliza de algum carisma para trilhar o próprio caminho de santidade. Então, a Fraternidade Misericórdia Materna, ela tem como missão missão e carisma, né, devolver ao mundo a maternidade de Nossa Senhora, como via de santificação. Então, nós temos diversas formas de chegar até Jesus Cristo, e a Igreja nos ensina que o meio mais eficaz e a forma mais eficiente é por meio da sua mãe, né, Nossa Senhora, porque foi dessa forma que Jesus escolheu vir até nós. Nosso Senhor, ele poderia ter vindo ao mundo de diferentes formas, mas ele escolheu vir pelas mãos da Virgem Maria, né? Ele escolheu se colocar no seio e no ventre de Nossa Senhora, né? Ser gestado por 9 meses,
se fazer um de nós, e essa escada entre o céu e a terra, para nós católicos, é a Nossa Senhora, né? Então, a fraternidade, ela tem como missão devolver essa maternidade ao mundo, né? E essa maternidade de Nossa Senhora, ela se manifesta para nós, basicamente, de 3 formas, né? A primeira delas é pela própria Igreja Católica, né? Então, a Igreja, para nós, ela é uma mãe mestra, né? Porque nós sabemos que a Igreja, ela possui os sacramentos, e esses sacramentos é uma forma da gente chegar até Jesus, de nos santificar de uma forma muitíssimo eficaz, né? Porque foi foi nosso próprio Senhor Jesus Cristo que deixou esses sacramentos. Então, essa é a primeira forma pelo qual Nossa Senhora se manifesta como mãe para nós. A segunda forma que Nossa Senhora se manifesta como mãe para nós é por meio da medianeira de todas as graças, né? Então, Nossa Senhora, como nós falávamos agora há pouco, Jesus veio ao mundo por meio do ventre da Virgem Maria, né? Então, a Igreja nos ensina que a Nossa Senhora ela é essa medianeira, né? Porque por ela, o Cristo se fez um de nós, e também por ela, Deus espera que nós se tornemos seres elevados, né? Cheguemos à santidade, podemos cumprir a vontade de Deus na sua excelência. E a terceira forma no qual Nossa Senhora se manifesta como mãe para nós é na maternidade de cada mulher. Então, cada mulher que dá a vida, que escolhe dar o seu sim para poder gerar uma vida nova nesse mundo, essa mulher ela participa da maternidade da Virgem Maria, né, da maternidade da Igreja e da cocriação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, de Deus Pai. E também por meio do sim que essas mães dão para educar essas crianças para serem filhos de Deus, né, porque esse é a nossa maior missão aqui nessa terra, né, nos tornarmos filhos de Deus na sua excelência. Então, essa maternidade de Nossa Senhora, que se manifesta de 3 formas, ela não foi algo que foi inventado pela Igreja Católica, né? Foi algo que o próprio Jesus e o próprio Deus quis nos dar. Por exemplo, lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, Cristo fala, né, em cima da cruz: mulher, eis aí o teu filho, e João, eis aí a tua mãe. Então, a Igreja nos ensina que, nesse momento, Nossa Senhora, ela assume esse compromisso diante da cruz de nos conduzir até o nosso Senhor Jesus Cristo, né, até o próprio Cristo. Então, São João, que estava ali diante da cruz, que era um dos apóstolos, São João, ele representa toda a humanidade, né, e Nosso Senhor, por meio do seu apóstolo, né, de um dos 12 que o próprio Jesus escolheu, ele nos entrega essa maternidade da Virgem Maria, né? Então, ali nasce a missão salvífica de Nossa Senhora de nos ajudar a voltar até Jesus. São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, né, que Cristo é a cabeça, né? Acho que todos, não sei se todos já escutaram essa passagem, né, mas São Paulo fala, né, que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo místico, né? Então, São Bernardino de Sena, ele meditando sobre essa passagem de São Paulo, essa carta de São Paulo, ele fala que a Virgem Maria ela é o pescoço que liga o corpo místico de Cristo à cabeça, né? Então, quem é o corpo místico de Cristo? Somos nós, né? Cada um de nós temos uma vocação diferente, cada um de nós tem um dom diferente, e isso representa como se fossem os membros de um corpo, né? Um corpo ele não é só feito de cabeça, ele não é só feito de braço, mas ele é feito de diferentes membros, e esses membros, eles representam cada um de nós com seus diferentes dons, com as suas diferentes vocação, e nós que somos esse corpo, nós somos unidos à cabeça. E como o corpo é unido à cabeça? Através do pescoço, como diz São Bernardino de Sena, que também entra a questão de Nossa Senhora ser essa medianeira, né, que nos liga até a cabeça, que é o Cristo, né, no qual nós formamos o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, né, que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então, como foi dito, a fraternidade e misericórdia materna, ela tem como via de santificação essa via mariana, né? E por isso a fraternidade ela conduz diferentes projetos, né? Deixa eu aceitar aqui. A fraternidade ela conduz diferentes projetos na cidade de Brasília, que é onde que o nosso fundador
ele mora, né, que é o Frei Paulo Maria, e eles têm diferentes projetos, e um desses projetos é esse no qual nós estamos participando, né, que se chama Gestação Espiritual por Maria Santíssima. Então, a ideia é que nós estejamos juntos, né, uma vez por mês, durante 9 meses, no qual nós seremos gestados pela Virgem Maria, né? Esse é o motivo desse projeto ter duração de 9 meses. Nós falávamos agora há pouco que São Paulo falava para nós, né, que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo, né? E isso tudo forma uma unidade só, que é o corpo, né? E seria uma aberração muito grande da natureza se a Virgem Santíssima ela tivesse gerado somente a cabeça, né? Nosso Senhor ele não se contradiz em nenhum momento, né? Então, se Cristo gerou a cabeça, por que não Cristo tem que... se Maria gerou a cabeça, por que não a Virgem Maria também não deveria gerar o corpo, né? Então, nós, como o corpo de Cristo, nós esperamos ser gestado para Nossa Senhora, né? A diferença é que a Virgem Maria, ela gestou a humanidade de Cristo, né? Deus feito homem. E nós esperamos que a Virgem Santíssima, ela nos geste para a vida da graça, né? Então, nós recorremos até a Nossa Senhora com o intuito de amar mais a Deus, né? Nossa Senhora é essa ponte, ela é essa co-redentora da graça que nos ajuda cada vez mais a amar mais o seu Filho Jesus. Né? Um outro motivo por qual esse projeto ele tem duração de 9 meses é porque muitos de nós aqui talvez já somos consagrados pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, mas uma dúvida que surge muito no dia a dia é como viver isso na prática, né? Muitas pessoas até lê o tratado, faz ali os exercícios que é proposto ali para o último mês, só que na hora de colocar esses ensinamentos ali no dia a dia, como viver entregando as nossas coisas para Jesus por intermédio de Maria, como viver isso na prática, e muitas vezes nós não sabemos como fazer isso no dia a dia, né? Porque o Tratado de São Luís, ele fez um estudo muito profundo, né? Tanto que a palavra tratado, ela quer dizer essa visão sistêmica de algum assunto, né? Então, São Luís, ele colocou ali verdades que a igreja veio meditando ao longo de muitos séculos. Só que essas verdades, para colocar no nosso dia a dia, principalmente para nós que somos leigos, é uma realidade totalmente diferente, né? Nós estamos inseridos num contexto empresarial, nós estamos trabalhando, nós saímos para trabalhar fora de casa todos os dias, nós lidamos com diferentes pessoas. Então, a ideia da gente viver 9 meses esse projeto é também nós irmos mês a mês colocando algumas questões práticas para a gente conseguir viver isso na prática. E, por fim, a ideia também de ser 9 meses é com o intuito de exercitar em nós a virtude, né? E o que é uma virtude? Né? São Tomás de Aquino, isso também está explicado lá no Catecismo da Igreja Católica, ele explica que a virtude é uma disposição em nós para fazer o bem, né? Então, a virtude é aquilo em nós que permite que nós não só façamos os atos bons, mas que nós demos o melhor de nós mesmos em cada momento, que é isso que Deus espera de nós, né? Que nós sejamos pessoas santas no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que nós estejamos, Deus espera que nós demos o nosso melhor. Então, a virtude é o que faz isso em nós, né? Porque o objetivo da virtude é nos tornar semelhante a Deus, né? Porque eu não sei se todos sabem, mas quando a Igreja Católica ela vai canonizar um santo, a Igreja olha para quais as virtudes que aquele santo tinha, né? Então, a virtude é aquilo que nos torna semelhante a Deus, né? O ser humano, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, e essa semelhança entre nós e nosso Senhor é dada através das virtudes. Então, a ideia desse projeto durante esses 9 meses, gerar em nós um homem novo, né? Fazer com que nós, no final deste projeto, no final desses 9 meses, nós consigamos amar mais a Deus, porque é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, né? O próprio Catecismo da Igreja, no primeiro parágrafo, ele fala, né, que o ser humano, ele foi criado para louvar e para glorificar a Deus. E é para isso que nós fomos criados, né? E o papel de Nossa Senhora na nossa vida
é fazer com que nós amemos a Deus de todo o nosso coração. Então, nós esperamos, no final desses 9 meses, ser pessoas melhores, né? Ser pessoas mais virtuosas. E como que nós faremos isso, né? Basicamente de 3 formas. A primeira delas é por meio do estudo da doutrina da igreja. Né? Nós sabemos que a igreja católica ela tem 2000 anos de história, né? Que a igreja foi fundada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja ela tem ensinamentos muito ricos, né? E o intuito desse projeto é a gente se aprofundar nesses mistérios da igreja, né? Da doutrina daquilo que a igreja tem a nos ensinar. A segunda forma é gerar um homem novo em nós através do nosso coração, né? Por meio dessa entrega a Jesus, né? Dessa disposição, dessa generosidade do nosso coração e amar mais a Deus, né? Entregando tudo a Deus pelas mãos da Virgem Maria, né? Fazendo com que Nossa Senhora nos ajude ali no dia a dia, na prática, como que nós devemos fazer, o que nós devemos, como que nós devemos nos comportar nos locais, quando que a gente deveria nos silenciar e coisas desse tipo, né? A terceira forma com que esse projeto irá nos ajudar a formar em nós um homem novo é através das atitudes. E como que nós faremos isso? Nós iremos estudar as virtudes da Virgem Maria, né? Nós sabemos que Nossa Senhora, ela foi uma pessoa extremamente virtuosa, porque a igreja nos ensina que Nossa Senhora ela foi isenta do pecado, né? Diferente de nós, que fomos manchados com a mancha do pecado original, lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva comeu o fruto proibido, Nossa Senhora ela não foi manchada por esse pecado, né? E por isso o anjo Gabriel fala à Virgem Maria, né? Ave cheia de graça, né? Então, Nossa Senhora é aquela que encontrou graça diante de Deus. Então, se ela encontrou graça diante de Deus, com certeza ela se configurou muito mais a Cristo, infinitamente mais do que nós, né? Então, nós iremos olhar para ela e seguir as virtudes, aquilo que ela fez, para também que as nossas atitudes façam de nós pessoas novas. E para nos ajudar nessa caminhada, nós nos apoiaremos basicamente em 3 grandes santos da igreja, né? Então, o primeiro deles é São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Então, São Luís ele escreveu um livro muito famoso, que é o Tratado da Verdadeira Devoção. Acredito que esse tratado é o tratado mais famoso entre os católicos, né? Sobre a devoção, consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. O segundo santo que nós utilizaremos para nos ajudar nesses 9 meses vai ser Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, ele escreveu um livro chamado Glórias de Maria, que é o livro que nós iremos utilizar também para poder nos ajudar nessa formação. E o terceiro santo é São Maximiliano Maria Kolbe, através das conferências, né? Eu trouxe um pequeno resumo aqui da vida desses 3 santos, que vai nos ajudar a entender um pouquinho quem que foi eles, né, em que época que eles viveram, em qual contexto. Vou tentar ser o mais breve possível, até para a gente não atrasar muito, porque a gente ainda tem muita coisa para falar. Bom, São Luís, então, pegando esse primeiro santo, né, ele, como eu disse, ele é o autor da consagração mais famosa entre os cristãos. E São Luís, ele viveu no século XVII, né, ele nasceu numa família muito numerosa, e ele sentiu o chamado ao sacerdócio desde cedo. Então, desde pequeno, né, como a família dele era muito cristã, muito católica, os pais já ensinaram ele a amar Jesus, já ensinaram ele a ser devoto da Virgem Maria, e ele sentiu logo cedo esse chamado para ser sacerdote, para participar como membro da igreja, né? E São Luís, ele foi um grande pregador da palavra de Deus, né? Ele viveu, quando a gente estuda a vida de São Luís, a gente vê que ele dedicou sua vida inteira para poder cuidar dos doentes, dos pobres, e ele fez isso tudo apoiado também na Virgem Maria, né? Que ele pegava muitas virtudes de Nossa Senhora e ele tentava colocar isso em prática através de Nossa Senhora, que era o espelho dele. Nos escritos de São Luís, né, ele fala dessa questão do tratado, que eu até citei um pouco antes, né, que ele fala que, para ele escrever esse tratado, ele tentou ser o mais sistêmico possível, ele tentou seguir ali diversos ensinamentos que ele tinha lido em diversos locais, e ele tentou reunir isso tudo e compilar isso numa única obra.
né? E esse estudo, então, ele vai ser para nós uma raiz teológica muito, muito forte, porque dentro desse tratado, ele não está contemplado só aquilo que São Luís pensa, mas é aquilo que a própria igreja pensa, porque São Luís, ele pegou, como ele viveu no século XVII, ele pegou tudo que a igreja já tinha ensinado até ali, e ele tentou condensar isso num único livro. E é importante que o Luís falava para nós, né, no começo, aí na sua apresentação, que esse tratado, né, essa devoção à Virgem Santíssima, ele é um caminho muito eficaz para nós, né, e o Tratado de São Luís, ele é muito claro isso para nós, porque diferentes santos da Igreja Católica se consagraram a Jesus por meio de Nossa Senhora, por meio desse tratado, né? Então, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Bosco, o próprio São Padre Pio, que é um santo que acredito que a maioria de nós somos devotos, o Papa São João Paulo II. Então, se a gente for ver, tem inúmeros santos que pegaram os ensinamentos de São Luís, o tratado, a devoção total a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima, e aplicou isso na prática, né? E é muito interessante também, porque na história de São Luís, quando a gente vai estudar, a gente vê que diferentes locais da Europa que colocou os ensinamentos de São Luís na prática, esses locais, eles se manteram firmes na fé, né? As pessoas onde que colocou o Tratado da Verdadeira Devoção a Jesus por meio de Nossa Senhora, esses locais, eles não perderam a fé, né? Então, foram locais ali na Europa que já passaram por momentos muito difíceis, assim como nós passamos hoje também, né, no mundo moderno, né? Hoje é muito difícil muitas coisas para nós, então a consagração a Jesus por meio da Virgem Santíssima é para nós um sufrágio ali, um refúgio muito, muito poderoso. O segundo santo que nós iremos estudar vai ser Santo Afonso Maria de Ligório, né? Então, como eu já tinha falado, Santo Afonso, ele também viveu mais ou menos no século XVII, e ele também teve um amor muito ardente pelos pobres, né? Ele também foi sacerdote, ele também viveu uma vida entregue ali a Deus, ele nasceu na Itália, e Santo Afonso, depois de converter muitas pessoas mesmo, fez um apostolado, dedicou a sua vida toda para servir a Deus. Ele foi eleito bispo aos 60 anos, aonde que depois dele ser eleito bispo, ele começou a escrever diversos ensinamentos, né? E um deles foi o livro que nós iremos utilizar como base, que é a Glória de Maria. Então, é interessante também que São Luís, ele escreveu esse tratado, essa obra, Glória de Maria, para os leigos. Então, ele tem uma linguagem muito acessível. A gente consegue estudar ali e ver as virtudes de Nossa Senhora, a vida dela, os mistérios que Cristo colocou na vida da Virgem Maria, de uma forma muito acessível, não é difícil de compreender, né? Então, vai ser para nós ali um aspecto espiritual muito forte, porque nós iremos nos apoiar na espiritualidade de Nossa Senhora pelos ensinamentos de Santo Afonso. E o terceiro santo é São Maximiliano Maria Kolbe, né? São Maximiliano, ele nasceu na Polônia, e ele não nasceu no século XVII, como os dois santos anteriores, ele nasceu no século XIX, numa família também muito católica, de uma simplicidade extrema, e desde cedo também, São Maximiliano, ele sentiu o desejo no seu coração de cumprir a vontade de Deus, né? E por isso ele se tornou franciscano, ele entrou para a ordem dos franciscanos, e dedicou a vida inteira ali para anunciar o evangelho e também para servir os pobres. E São Maximiliano, ele tem uma história famosa, né, que é a morte dele, que durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia ela foi tomada pelos nazistas, né, e com isso, São Maximiliano ele foi preso 2 vezes, né, e na segunda vez que ele foi preso, os nazistas eles tinham uma regra que, para cada uma pessoa que fugisse da prisão, 10 pagaria com a morte, né, e numa dessas vezes que São Maximiliano ele estava preso, aconteceu que um prisioneiro fugiu, né, e dentro, várias pessoas ali, 10 pessoas que foram condenadas à morte, tinha entre eles um pai de família, né, e o pai de família, ele chorava ali ardentemente, porque ele tinha muitos filhos para cuidar, ele tinha a sua esposa, né, eles não tinham de onde tirar o mantimento, e São Maximiliano, ele cheio de compaixão com aquele pai de família, ele foi até os militares e ele decidiu morrer no lugar daquele pai de família, né, fundamentado naquela passagem de Nosso Senhor que fala, né, que
aquele que mais ama é o que dá a vida pelos seus irmãos, não existe maior amor do que esse, né? Então, basicamente, esses são os 3 santos que nós utilizaremos como base para esses 9 meses de caminhada que nós iremos fazer, né? E a vida desses 3 santos, juntamente com uma vida de oração, vai ser para nós como se fosse uma base de uma torre, né? Aonde que a gente espera, fundamentado nessas bases, subir até o topo da torre, que é praticar uma vida de virtude. Então, é aquilo que a gente falou, a virtude é aquilo que nos configura a Deus, né? Que nos faz ser pessoas melhores, né? Por exemplo, a virtude da paciência, a virtude da fortaleza, e existem diversas outras virtudes. E tão importante como esses estudos que nós iremos fazer, o intuito de ser prolongado e a gente fazer um encontro ao mês, é para que a gente também se adentre ali na prática da oração, né, e da vida de intimidade com Deus. Porque é através da prática de oração que nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos, né? O próprio Santo Afonso fala, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, essa vida de oração vai ser para nós ali um sustento durante esses 9 meses, e nós, como eu disse, a gente espera chegar ali pessoas novas, né? Pessoas transformadas. Bom, a introdução do projeto era basicamente essa. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso seguir? Vocês querem colocar as dúvidas no chat, a gente conversa no final? Tá dando para entender? Tá compreensível? Tá muito complicado? Como que tá? Beleza? Tá bom. Bom, tá bom. Então, antes da gente entrar propriamente na consagração, que a gente vai entrar mais especificamente na próxima aula, não nessa, a gente pretende fazer nessa primeira aula agora uma pequena catequese a respeito da Virgem Maria. Então, para que todos nós fiquemos na mesma página, né, e nós possamos conhecer um pouco melhor, nós iremos estudar de uma forma muito simples quem é Nossa Senhora, né, e qual que é o lugar dela na história da humanidade. Bem, respondendo essa pergunta, antes de tudo, a Virgem Maria, ela é a mãe do Filho de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, né? São Paulo fala lá eu esqueci qual das cartas que fala, né, que Jesus é Deus. E Cristo sendo Deus, logo Nossa Senhora, ela também é mãe de Deus, né? E falar que Nossa Senhora é mãe de Deus, para nós, não quer dizer, hora alguma, de que a Virgem Maria ela está acima de Deus, né? Mas quer dizer que ela está intimamente ligada à Santíssima Trindade, né? Nossa Senhora, ela participou do mistério da redenção nas 3 vidas da Santíssima Trindade, né? Como mãe do Filho de Deus, como esposa do Espírito Santo e como filho de Deus Pai, o Criador da terra, né? Então, Nossa Senhora, ela sabe muito melhor do que nós aquilo que está no coração de Deus, porque ela é totalmente configurada, né? Pois, como fala lá São Paulo, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quanto mais São Paulo falou isso, muito mais a Virgem Maria, né? Que conviveu ali, que gerou o Filho de Deus no seu ventre, né? E que, junto com falar que a Virgem Maria, ela é mãe do Cristo, isso não quer dizer que a gente consegue compreender esse mistério na sua totalidade. Muitas vezes a gente fala, só que a profundidade do mistério que está escondido por trás dessas palavras é algo extremamente grandioso, né? Porque a Nossa Senhora, ela está unida a Deus desde toda a eternidade, né? Porque Deus, desde sempre, Deus ele já sabia ali que o homem ele iria pecar e iria trair o projeto de Deus lá em Gênesis, né? E por isso Deus, desde toda a eternidade, ele também já escolheu qual que seria a forma que ele iria salvar a humanidade. A gente sabe que Nosso Senhor ele poderia salvar a humanidade de diferentes formas, né? E Deus escolheu salvar a humanidade enviando o seu Filho único para morrer por nós numa cruz. E através de quem que Nosso Senhor enviou esse Filho único? Através da Virgem Maria. Portanto, se Deus já sabia desde o princípio que o homem iria pecar, e através desse pecado Deus já sabia desde o princípio como que ele iria redimir os nossos pecados,
ele também já sabia desde o princípio que ele utilizaria da Virgem Santíssima para ser mãe do Filho de Deus. Então, dentre todas as mulheres, Nossa Senhora foi a escolhida, né? Hoje é muito triste algumas pessoas falando que Nossa Senhora ela foi escolhida, mas poderia ser qualquer uma. Deus não cometeria uma tal coisa, né? Porque Deus, sabendo daquilo que ele deveria fazer por nós, ele escolheu a melhor entre todas as mulheres, né? E a melhor por quê? Porque ela encontrou mais graça diante de Deus, porque Deus derramou sobre a Virgem Santíssima muito mais graças em virtude daquilo que Nossa Senhora tinha que cumprir, porque a Nossa Senhora ia ser a mãe do Filho de Deus, né? Em virtude disso, então, Nosso Senhor derramou infinitas graças na vida dela. E essa predestinação, ela está contemplada na Sagrada Escritura desde Gênesis até Apocalipse. É impressionante que a gente poderia pegar basicamente todos os livros da Bíblia que faz menção a Nossa Senhora de alguma forma. Por exemplo, eu trouxe aqui 3 passagens só para a gente tentar entender um pouco melhor a respeito dessa predestinação da Virgem Maria, que ela esteve no coração de Jesus desde o começo da eternidade. Então, a primeira passagem que eu trouxe é lá em Gênesis, no capítulo 3, né, quando o homem, ele pecou, ele comeu o fruto da árvore proibida, e Deus, se dirigindo à serpente, ele fala, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Né? E aqui, essa menção que Nosso Senhor faz à Virgem Santíssima como a mulher, porque esse é o motivo por qual Jesus chamava a Virgem Maria de mulher também, em muitas passagens, né? A gente viu lá que o São João Evangelista, ele falou, né, quando ele narrava ali a paixão de Nossa Senhora, ele falava, mulher, eis aí o teu filho. Né? E quem é essa mulher? Essa mulher é aquela que Deus colocou desde toda a eternidade a inimizade entre ele e a serpente. Por isso, nós recorrermos a Nossa Senhora é um meio de graça, uma fonte de graça para nós muito grande, porque Nossa Senhora, o próprio Deus colocou uma inimizade mortal entre Nossa Senhora e o demônio, né? Porque foi Deus que colocou essa rivalidade entre eles, não foi uma invenção do homem, né? Mas foi o próprio Deus que colocou. E essa passagem também, ela explica para nós a Imaculada Conceição, né? Porque pensemos um pouco, né? Se Deus falou, né, que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, e que essa inimizade ela seria até por todos os tempos, e no fim a mulher pisaria na cabeça da serpente, não faz sentido em nenhum momento sequer Nossa Senhora ser escrava do demônio. Porque quando o homem pecou, o homem ele virou escravo do demônio. Né? E se Nossa Senhora ela fosse escrava do demônio, essa passagem não faria sentido. Então, por isso, nós já vimos ali que desde o primeiro livro da Bíblia, Deus já faz menção à Virgem Maria, né? Que Nossa Senhora já estava predestinada para pisar na cabeça da serpente, né? Para poder ser esse refúgio para nós. A segunda passagem que eu trouxe é lá no Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, versículo 10, que é aquela passagem famosa, né, que fala, quem é essa que avança como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol e terrível como um exército em ordem de batalha. Né? E Nossa Senhora, na tradição da igreja, ela sempre foi a aurora, né? Porque qual é a função da aurora? A aurora, quando ela vem, ela anuncia o nascimento do sol. Assim como Nossa Senhora, ela anuncia também a proximidade do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nossa Senhora é essa que vem para depois trazer para nós o sol, né, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumina todas as trevas da humanidade. E Nossa Senhora também, é muito bonita essa passagem, porque ela é comparada com a Lua por basicamente 3 motivos. Né? Primeiro porque, quando a gente olha para o céu, a Lua, ela excede em beleza em relação às demais estrelas. Quando nós olhamos, nós vemos que no céu existem milhares de estrelas, mas qual que é a mais bela, né? A mais bela é a Lua, né? E a Lua, ela é a figuração da Virgem Maria, né? Porque a Lua, ela não tem a luz própria. Toda a luz que vem da Lua é a luz que vem do Sol. Assim como Nossa Senhora, tudo que há nela, quem deu foi Nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Nossa Senhora a agraciou de uma forma tão especial que Nossa Senhora, ela é essa lua que ilumina as trevas da noite, né? Quando a gente está, por exemplo, numa roça, num local onde que tem pouca iluminação, a gente vê que a lua, ela é aquilo que ilumina a noite, né? A noite, ela fica bonita quando a noite é iluminada pela lua. Em segundo lugar, Nossa Senhora, ela é comparada, né, à lua, porque tudo de Nossa Senhora, ela veio de Deus, né? Como eu já tinha comentado, né? E em terceiro lugar, porque a lua, hoje em dia para nós isso talvez é muito óbvio imaginar que existem rodovias iluminadas, mas durante a história da humanidade nem sempre foi assim, né? E a Nossa Senhora, ela é comparada com a lua exatamente porque a lua à noite ela guia os viajantes, né? Aquilo que traz a luminosidade ali para as trevas, e os viajantes eles podem caminhar durante a noite. Então são ensinamentos muito belos a respeito da Virgem Maria. E essa passagem, né, do Cântico dos Cânticos, ela também fala que Nossa Senhora, ela é temível como um exército em ordem de batalha, né? Para vocês verem, né, lá no Gênesis, Deus já falou que Nossa Senhora esmagaria a cabeça da serpente. Agora aqui em Cântico dos Cânticos, a Virgem Maria, ela é referenciada como esse exército em ordem de batalha, né? E como que um exército, ele fica, né? A gente não vê um exército em ordem de batalha com as pessoas sentadas, dormindo. Nossa Senhora, ela está sempre combatendo por nós, está sempre rogando a Jesus, o Filho dela, para que a gente possa voltar até Ele, né? Rogando pela nossa conversão, pela nossa santificação. Então, por isso, Nossa Senhora, ela é essa arma poderosa para nos manter também longe das ciladas do inimigo. Existe uma outra passagem também de Noé, lá do livro de Jó, na verdade, muito bonita, né, que Jó, fazendo alusão à Virgem Santíssima, ele fala, né, pode acaso o puro sair do impuro, né, fazendo alusão de que como que Nosso Senhor, que é todo puro, que é o Deus feito homem, ele nasceria de uma criatura impura, né? Então essa passagem ela também explica, ela faz menção à Virgem Santíssima e ela explica também a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Uma terceira passagem que eu trouxe, também ainda do Antigo Testamento, ela está lá em Isaías 7, né, que fala assim, né, uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. Então é muito bonito ver que o profeta Isaías, né, que foi 700 anos antes do anjo Gabriel anunciar a Virgem Maria, o profeta Isaías ele já fazia alusão ali à Virgem Santíssima, né, que uma virgem conceberá, né? Então Nossa Senhora, ela foi sempre virgem, né? Então ela é aquela que deu a luz ao Filho de Deus, né? Por isso ela encontraste graças diante do Salvador. E assim, no Novo Testamento também existe uma série de passagens, né? Por exemplo, a próprio capítulo 1 do São Lucas, né? Ele vai falar do anúncio do anjo Gabriel, que a gente está citando aqui em diferentes momentos, né? Ave cheia de graça, né? O Senhor é convosco. Depois, o próprio Magnífica, né? Que Nossa Senhora, ela fala, né? Todas as gerações chamarão-me de bendita, porque o Senhor fez em mim maravilha, e grande é o seu nome. Depois lá também no capítulo, no Apocalipse, o Apocalipse fala que Nossa Senhora, ela é esse exército em ordem de batalha também, né? Que é brilhante como o sol e como a lua. Então, a gente consegue ver de Gênesis a Apocalipse que a Virgem Santíssima ela foi referenciada nas Sagradas Escrituras do começo ao fim, né? Isso nos mostra que Nossa Senhora ela está presente no coração de Deus desde toda a eternidade. E a gente poderia também olhar para a figura de Nossa Senhora na Sagrada Escritura através de um sentido mais figurativo, né? Então, por exemplo, a própria Eva, que foi a mãe de todos os seres viventes, que atraiu o pecado para o mundo, ela é comparada, né? Santo Irineu, se eu não me engano é Santo Irineu, que fala que Nossa Senhora ela é a nova Eva, né? Porque a Eva atraiu o pecado para o mundo, e a Virgem Santíssima, ela atraiu o Redentor que redimiu a humanidade, né, que tirou os pecados do mundo. Tem também, por exemplo, a figura de Sara,
esposa de Abraão. A gente conhece aquela passagem no qual Abraão pegou o seu filho Isaque e levou até o altar para sacrificá-lo. Né? Daí, quando Abraão iria sacrificar o seu filho, o anjo apareceu, falando para ele não fazer isso, que um dia Deus mandaria o verdadeiro cordeiro. Né? Então, Sara, que é mãe de Isaque, queria ser imolado naquele dia em reparação dos pecados do povo daquela época. Ela figura também a imagem da Virgem Maria, né, que trouxe o cordeiro imolado que redimiu os nossos pecados. Então, assim, meus irmãos, a gente tem uma série de passagens, uma série de sentidos figurativos no qual nós podemos olhar para a Virgem Santíssima nas Sagradas Escrituras, né? E, baseado nisso, qual é o culto que nós devemos prestar à Virgem Maria? Né? A Igreja Católica nos ensina que nós temos 3 tipos de culto, né, que isso é algo que talvez gera muita dúvida na cabeça das pessoas. O primeiro tipo de culto que nós podemos prestar a alguém é o culto de latria, né, e latria, ela significa adoração. Esse culto nós só podemos prestar a Deus, porque adorará somente ao teu Deus, né, e só a ele prestará culto, né. Então, o culto de latria, nós católicos prestamos somente a Deus. Depois, um segundo culto que a igreja nos ensina é o culto de dulia, né? E esse culto de dulia, ele é um culto de honra, né? Quando nós veneramos os santos, nós olhamos para a vida dessas pessoas que tiveram virtudes heróicas, que amaram a Deus na condição do seu templo, de todo o coração, com todas as forças, essas pessoas, elas são exemplo para nós. Né? Entre nós é assim, é comum, às vezes, uma pessoa, um amigo nosso que é muito virtuoso, uma pessoa ao nosso redor, que cumpre a vontade de Deus, essa pessoa, ela é para nós um motivo de alegria, um motivo de inspiração, para que a gente ame mais a Deus. Então, é esse o culto de dulia, de veneração que nós prestamos aos santos. E também um terceiro tipo de culto que a igreja nos ensina é um culto de hiperdulia, né, que é o culto que está entre Deus e entre os santos. Né? Ele não é maior que Deus, porque o culto a Deus é o maior que nós podemos prestar, que é a latria, e ele não é menor do que a dos santos, pois a Virgem Santíssima, ela foi tão agraciada por Deus que ela está acima dos anjos e dos santos. Por isso, essa honra de hiperdulia é a honra que nós prestamos à Virgem Santíssima, né? E por isso a igreja, ela nos convida a ter esse amor filial com Nossa Senhora, né? A que nós possamos recorrer a Nossa Senhora em nossas fraquezas, nas nossas misérias, para que a Virgem Santíssima, na sua maternidade, na misericórdia que ela encontraste diante de Deus, nos ajude a trilhar esse caminho de santidade. E baseado nisso, nós esperamos, no final deste projeto, nos consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E o que consiste a consagração? Isso vai ser explicado mais para frente nos próximos encontros, mas, de modo resumido, todos nós, no nosso batismo, nós somos chamados à santidade, né? E a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima nada mais é do que uma forma de renovar as promessas do nosso batismo, né? De assumir aquilo que nosso Senhor espera de nós, que nós sejamos pessoas santas, né? Mas acontece que, para cumprir isso, nós somos fracos, né? Nós não damos conta. A gente fala hoje que a gente vai seguir, vai para a esquerda, passa 5 minutos, a gente vai para a direita. Né? E Nossa Senhora, ela tem como missão nos ajudar nas nossas fraquezas, né? O padre Paulo Ricardo, ele fala, né, que a devoção à Virgem Santíssima é para os fracos, né? Não é para quem é forte, não é para quem acha que consegue ir a Deus direto, mas é para nós que sabemos que nós somos fracos, que nós somos miseráveis e que nós precisamos da graça de Deus, né? E para isso nós contamos com a devoção da Virgem Santíssima, nós contamos com a proteção maternal da Virgem Santíssima, né, que foi o próprio Deus que nos deu. Bom, e por fim, para a gente fechar essa explicação desses 9 encontros, nós olharemos ao longo dessas diversas aulas, dos próximos encontros, para as virtudes de Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, como nós já falamos em diversas vezes, ela foi intimamente unida ao Cristo, né? Nossa Senhora, hoje que Deus nos deu a graça de ter filhos, né? Eu fico olhando para minha esposa, que é mãe,
e vemos no canto que uma mãe, ela ama o filho, né? O pai também ama, mas a mãe, ela que está ali todo momento, né? E Nossa Senhora, ela esteve a todo momento com Cristo, né? Então, pensamos o quão íntima de Jesus Nossa Senhora foi, o quanto que ela tem para nos ensinar disso, né? Então, por exemplo, uma das virtudes que eu trouxe aqui para citar, eu não vou explicar porque está os próximos encontros, mas é a humildade profunda de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela fala para o anjo Gabriel, né? Eis aqui a escrava do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Nossa Senhora, ela foi totalmente humilde. Ela poderia muito bem, como mãe do Filho de Deus, sair anunciando para todo mundo, mas a gente não encontra uma página sequer da Sagrada Escritura no qual Nossa Senhora ela não aparece, né? Porque ela, como ela foi a mãe dos apóstolos, e os apóstolos, os evangelistas também, que escreveram a Sagrada Escritura, eles sabiam que Nossa Senhora ela queria se esconder para que Cristo aparecesse, né? Então, nós temos muito a aprender com a Virgem Maria sobre a humildade. Sobre a mortificação de si, né? Nossa Senhora ali aos pés da cruz, ela foi até o final. Sobre essa doçura ao Evangelho, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra, essa disposição de seguir a Deus com todas as forças, né? A pureza da Virgem Maria, né? Porque a Igreja nos ensina, é um dogma da Igreja, que a Nossa Senhora ela foi virgem antes, durante e depois do parto, e ela permaneceu virgem até o fim da sua vida, né? Até a sua assunção aos céus. E assim, meus irmãos, existem várias outras virtudes aqui para a gente citar, né? Só o Tratado de São Luís, ele nos traz 10 virtudes, né? Eu não vou falar sobre elas, porque até o tempo, para não avançar muito, mas basicamente era isso que eu queria trazer, falar um pouco de Nossa Senhora, de como que esse projeto vai se dar, como que a gente caminharemos juntos aí nesses 9 meses. E para hoje, né, a gente espera, no final de cada aula, trazer uma prática simples de oração, né? E hoje a gente trouxe como proposta para a gente rezar nesse mês agora, uma jaculatória, né? Uma jaculatória é uma pequena oração no qual nós conseguimos fazer de uma forma muito simples durante todo o nosso dia, né? Então, eu vou mandar a jaculatória lá no WhatsApp, né? Mas a jaculatória, ela diz, né? Mãe de Deus, Senhora da Misericórdia, salvai-me. E a gente queria propor isso para vocês, né? A gente também vai fazer esses exercícios de poder tentar fazer isso 100, 200, 300 vezes, quantas vezes for possível durante o dia, né? A gente vai beber uma água, a gente repete a frase, a gente parou para respirar um pouco no serviço, a gente repete a frase, a gente está limpando a casa, a gente pode ir falando essa frase, né? Mãe de Deus, Senhora da Misericórdia, salvai-me. Para que essa verdade da Virgem Santíssima, no mistério da encarnação, ela possa ir entrando no nosso coração, para que os próximos meses a gente possa nos abrir mais a essas verdades, né? De que Deus quer nos colocar, né? Que Nossa Senhora possa nos ajudar a ter mais fé, né, para conseguir acreditar de que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas, né, e não somos nós que temos o melhor, mas sim nosso Senhor, né, e Nossa Senhora, como ela está intimamente unida, ela irá nos ajudar nessa grande missão. Bom, vocês têm alguma dúvida? Falei muito rápido, foi muito complicado alguma parte? Vocês têm alguma dúvida de como que vai se dar? O Luiz ou o Renner quer fazer a complementação de alguma coisa que tenha passado em branco? Eu queria só fazer uma pergunta. Lá no comecinho, não deu tempo de eu anotar, que você falou que a maternidade de Maria, ela se manifesta de 3 formas, né? E eu anotei só as 2 últimas, que é Nossa Senhora, que é medianeira, e a terceira é que essa maternidade de Maria se manifesta na maternidade de cada mulher também. Eu queria saber a primeira. A primeira é na própria igreja, né? Porque a igreja, ela é também mãe, ela é nossa mãe, né? Através dos sacramentos, a igreja, ela é para nós essa mãe que nos ajuda a nos formar, né? Então, a terceira forma é através da maternidade da igreja, né? Tanto que na pia batismal, não sei se todos sabem, né? Mas
a pia batismal de uma igreja, ela representa o útero da Virgem Maria. Então, quando uma criancinha, uma pessoa, ela é levada ao sacramento do batismo, ele é levado através da pia batismal, porque é através do útero de Nossa Senhora que nós seremos gerados para o próprio Cristo, né? Então, a Virgem Maria, ela está toda presente na vida da igreja, né? Isso é muito bonito. Obrigada, Paulo. Imagina. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? A gente geralmente fala, né? Alguém quer falar alguma coisa, mas é a mesma coisa de não falar nada, né? Porque geralmente ninguém fala, né? Mas espero que tinha um professor meu que brincava que quando ninguém falava nada, ou duas uma, né? Ou ninguém tinha entendido nada, ele não estava com coragem ali de falar, ou entendeu tudo, né? Espero que tenha entendido pelo menos um pouquinho do que a gente trouxe. Nesse caso foi a segunda opção, PH. Acho que a galera entendeu. Foi bem claro. Parabéns, valeu. Eu entendi, hein, Paulo? Bom, excelente, pessoal. O Reiner e Luiz, vocês querem adicionar algum outro ponto aí que ficou faltando? Não, assim, que ficou faltando não, mas eu gostaria de complementar um pouquinho, só com relação a uma coisa bem rapidinha, quando ele fala, né, que Nossa Senhora é a mãe da igreja, que ela sempre ofereceu à igreja o refúgio seguro do Imaculado Coração. Né, a gente ter a ciência de que realmente essa consagração é realmente a nos refugiarmos, né, em nossa mãe, buscando realmente a nossa santidade, cada dia mais agradar à vontade de Deus, né, aos desígnios de Deus, realmente entender os propósitos de Deus na nossa vida, que ela realmente não nos toma para si, né, que realmente o que ela quer é nos colocar mesmo no colo de Deus. E, inclusive, quando a gente relembra, né, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, se a gente parar para perceber, né, quando, uma das coisas que Nossa Senhora nos ensinou nas suas aparições, até mesmo por meio da aparição dos anjos, né, era aquela oração, né, eu adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não adoram, não esperam e não vos amam. Né, então, durante as aparições por meio do anjo, ela nos ensinou, né, ela nos ensinou essa oração, nos mostrando que ela veio não para nos trazer para ela, digamos assim, mas realmente para nos ensinar cada dia mais a adorar mais o Cristo e amar mais a Cristo. Então, a gente ter essa ciência, né, que a gente pode ouvir talvez de outras pessoas, sermos questionados por outras pessoas, por que vocês são consagrados a Nossa Senhora, né, sendo que a gente tem que se consagrar a Deus, né, a consagração a Nossa Senhora é realmente para nos fazer amar mais a Deus. Então, isso é realmente muito importante, né? Só complementando esse finalzinho que o Reiner falou aí, né? Que às vezes muitas pessoas perguntam, né, essa devoção a Maria, né? Uma vez São João Paulo II, né, que talvez seja o maior propagador dessa devoção, ele ficou pensando, né, se deveria abandonar um pouco essa devoção que ele tinha a Maria e seguir mais a Cristo, né? Aí foi então que ele conheceu o livro dele, né, que é o Tratado da Verdadeira Devoção, que ele menciona várias vezes nos escritos, nas falas dele, que foi um livro de cabeceira que ele seguiu pro resto da vida, né? Então, assim, se a gente perguntar o que é essa devoção, né? Essa devoção, em primeira realidade, é amar a Deus. E nós conseguimos amar a Deus através de Maria, né? Tudo que nós pedirmos a ela, que for da vontade de Deus, né? Ela é direcionada para Cristo, né? Essa devoção não é uma devoção a Maria, né? É uma devoção cristocêntrica, onde a finalidade principal é amar a Cristo, né? Então, às vezes, sempre vem esse questionamento, né, por outras pessoas,
Resumindo, a resposta é uma devoção cristocêntrica, né? Onde Deus é o centro e não Maria, né? Ela não retém nada para ela, tudo é para Deus. É excelente. E a gente citou a própria Sagrada Escritura, né? Na onde o próprio Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, né? E uma vez eu escutava alguma formação que falava muito isso, né? Que não nos enganemos, né? A primeira carta de São Pedro, ela fala, né? Que o demônio, ele está ao nosso redor como um leão que ruge, esperando o momento certo para atacar. E uma das formas que o demônio hoje ataca a humanidade é através da dessa questão de não colocar a Nossa Senhora nas nossas vidas, né? Me faltou a palavra agora, né? Mas de denegrir, né? A imagem da Virgem Maria, né? Porque o demônio sabe que Deus, o próprio Deus, colocou uma inimizade mortal, né? E o demônio também sabe que a Virgem Santíssima, ela não quer nada para si, né? Então, o próprio São Luís, ele fala, né? Quando a gente na nossa miséria, às vezes a gente pensa que está abafando e está entregando algo maravilhoso para Deus, mas às vezes é uma maçã que, por exemplo, o São Luís usa o exemplo da maçã, que às vezes a gente está tentando dar uma maçã podre para Jesus, né, para Cristo. E o que Nossa Senhora faz é pegar essa maçã podre e colocar numa bandeja, né, colocar ali algumas flores ao redor, assim como toda boa mãe faria, né, com a ponte ali entre o filho e o pai, e levar essa maçã floreada, né, de uma forma mais bonita que nós somos incapazes de fazer até o Deus. Então, o demônio, ele é astuto, ele sabe que a devoção à Virgem Santíssima é algo que nos aproxima de Deus, por isso ele não fica nem um pouco feliz da gente falar sobre Nossa Senhora, né, da gente propagar a devoção a ela, porque como o Luiz falou, né, o intuito é amar a Deus sobre todas as coisas, né, nós sabemos que o culto de adoração é somente a Deus, nós temos plena ciência disso, mas na nossa fraqueza nós queremos fazer isso por meio da Virgem Santíssima, né, nós queremos nos refugiar, né, no colo protetor de uma mãe, né, nós sabemos o quanto que uma mãe é bom, né? Tanto que uma mãe traz conforto para a gente, né? E Nossa Senhora é essa mãe que nos leva até o seu Filho Jesus. Bom, então, se ninguém tem nenhuma observação, se vocês ficarem com alguma dúvida, podem postar lá no grupo, a gente pode ir conversando. Eu mandei a jaculatória, mais uma vez, é uma sugestão, a gente não está obrigando ninguém a fazer nada. Mas a vida espiritual, ela é individual, né? É entre nós e Deus, entre nós e a Virgem Maria, né? Entre nós e a igreja. Né? Infelizmente, eu ir na igreja, eu comungar, eu confessar, eu amar a Virgem Maria, eu amar a Deus sobre todas as coisas, não pode valer para mim e para todos. Né? Então, fica o convite, né, de todo o nosso coração, de que vocês possam fazer essa devoção e essa jaculatória, que vocês possam se deixar experimentar na maternal proteção de Nossa Senhora durante esse mês, né, de fevereiro até o próximo encontro no dia 22 de março. Então, fica o convite, a gente mandou a jaculatória, pode parecer algo muito simples, né, mas o Frei Paulo, que é o fundador da fraternidade, é o diretor espiritual meu, do Luiz e do Reiner, ele fala que Deus é no simples que Deus se manifesta, né? Então, não subestimemos a intercessão da Virgem Maria, né? Não subestimemos o poder de uma Ave Maria, de uma jaculatória feita com o coração, né? Porque a Nossa Senhora diz a tradição da Igreja que nunca deixou um pecador desamparado, né? Então, vamos fazer uma oração para encerrar. Mais uma vez, queria agradecer a todos, peço desculpas se foi muito extenso ou se não foi claro nas palavras. A gente hoje teve que fazer uma apresentação um pouquinho mais extensa, porque foram 2 capítulos numa formação só, mas a próxima formação, ela é mais direcionada, né, e a gente não vai tratar com tanta generalicidade, mas com mais profundidade, né? Então a gente vai entrar um pouquinho mais ali
com detalhe em cada aspecto, em como viver isso na prática, o que a gente pode fazer, né? Cada santo vai nos ajudar ali com os seus ensinamentos. Ô, Paulo, Oi. tá me ouvindo? Não tá ouvindo bem, né? Eu Sou tô com uma sim. dúvida aqui com relação mesmo à consagração. Porque eu tenho um livro de São Luís, né, do tratado, mas eu não sou consagrado. Algumas pessoas aqui já são consagradas, né? A nossa consagração será feita mais de forma individual ou nós vamos caminhar junto? Como que será? Como que será, né? Você quer explicar, Reiner? Bom, a consagração a gente vai fazer, nós vamos fazer o estudo ao longo dos 8 meses, né, vamos dizer assim, de uma forma conjunta, e aí lá um mês antes da consagração, nós vamos começar os exercícios, né, que a prática da devoção também tem um mês de exercícios, cerca de um mês, né, é um mês na verdade, né, 30 dias, não é? E aí, nesses exercícios, cada um vai fazer, mas todo mundo fazendo os mesmos exercícios, né? E aí, no dia da consagração, existem diferentes entendimentos, digamos assim, né? Porque tem algumas pessoas que, por exemplo, gostam de se consagrar com a bênção de um padre, por exemplo, né? Mas o que o livro do tratado nos diz, assim como alguns outros formadores, por exemplo, se vocês... o padre Paulo Ricardo, ele menciona também sobre a consagração ela é individual. Então, você vai à missa, né, no dia da sua consagração, que é o dia de Nossa Senhora, e aí você vai fazer a leitura da sua carta, né, a gente escreve uma carta também, fazendo a consagração, então você vai fazer a leitura e vai assinar individualmente, né, no seu banco mesmo, lá na igreja. Não é necessário que um padre venha até você e testemunhe a assinatura da sua consagração. Mas existem pessoas que gostam de fazer dessa forma, gostam de fazer a consagração de uma forma conjunta, mas ela é individual. Então, assim, não há problema em fazer de uma forma conjunta, receber a bênção de um padre, né? Mas não é necessária. Então, o que a gente faz geralmente, né, até na própria fraternidade, é dessa forma, a gente faz de uma forma individual mesmo, tá? Mas a preparação, os exercícios, a gente segue de uma forma conjunta. Né? Na época dos exercícios, cada um faz... a gente vai dar os direcionamentos, né? Vai dar as orientações, o descritivo, digamos assim, mas cada um faz na sua casa, no seu melhor horário, esses exercícios, também de uma forma individualizada. Mas a preparação a gente vai seguindo junto durante esses 8 meses, certo? E aí, tanto quem está fazendo a consagração pela primeira vez, quanto quem está renovando, o processo é o mesmo. Né? Mesmo quem está renovando também vai escrever a carta, vai fazer a leitura e vai assinar novamente. Né? O procedimento é exatamente o mesmo. Né? Talvez a pessoa já tenha, quando a gente fala nas práticas exteriores, né? Talvez a pessoa já tenha, por exemplo, a cadeiazinha, o anel, a gente vai falar sobre isso, existem diferentes formas de práticas exteriores, né? Se a pessoa já tem, ela não precisa comprar. Quem já está fazendo pela primeira vez, faz a aquisição dessa prática exterior, né? Então, assim, eu, por exemplo, né, o ano passado, quando eu fui renovar, a minha tinha arrebentado, né? Então, aí, no dia da consagração, eu levei uma nova, eu coloquei uma nova cadeiazinha. Então, assim, a critério, né, de vocês, mas assim, tanto a renovação quanto a consagração pela primeira vez, ela é da mesma forma, segue o mesmo procedimento. Entendi. Na dúvida era essa mesmo, entendi. Bom, maravilha. Acho que a gente pode encerrar, então, para não ficar muito tarde, né? Mas só uma última coisa é que a gente vai se consagrar, aqueles que gostarem e que quiserem, né, por livre, espontânea vontade, será no mesmo dia, né? E todos nós unidos, fazendo os exercícios ali dia a dia juntos, tenho certeza que nós seremos mais fortes, né? Para não desistir e para seguir até o final, né? Este é um grupo, lá em Brasília são mais de 60 pessoas que estão fazendo, em Araxá também são várias pessoas, tem as pessoas da fraternidade, então no último mês, a gente vai todo mundo estar unido em oração, fazendo os exercícios dia a dia,
e com isso a gente espera ser mais forte e conseguir vencer aí essa batalha. Então vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma salve à Rainha, pedindo a proteção de Nossa Senhora, para que ela possa colocar essas verdades nos nossos corações, e também pedindo a Nossa Senhora a fidelidade de seguir as práticas propostas para esse mês de fevereiro. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, até o próximo encontro, pessoal, a gente vai mandando lá no grupo, né? Mais uma vez, obrigado a todos aí, uma santa noite. E como o Luiz aí mandou no canal, vai ser no dia 29, mas a gente vai avisando certinho lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Uma boa noite e Deus abençoe a todos. Boa noite. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigado, até mais.